Hoje a gente vai dar continuidade às nossas terças sobre perseverança no perdão. E o texto base da ministração vai ser Romanos 12, 18. Podem abrir, por favor. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Nessa versão diz assim. Amém, irmãos? Nessa versão diz assim. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Anotei outra versão aqui que diz assim. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. A gente já ouviu muito sobre a importância de conferir se o irmão realmente nos perdoou. A gente também falou sobre reconciliação, restauração e sobre pedir perdão quando erramos. E tudo isso é bíblico. Mas existe uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim e eu vou trazer para vocês, que é a seguinte. Por que nos preocupamos tanto em sermos perdoados, mas nem sempre fazemos o possível para não ferir? Eu não estou dizendo que não é para a gente pedir perdão. Pelo contrário, o perdão é a marca do cristão, né? Uma das marcas, né? Mas quem foi perdoado por Cristo aprende a perdoar. Mas a vida do cristão não se resume em consertar estragos. A vida do cristão não é para você estar pedindo perdão toda hora. Ela também envolve evitar causá-los. Paulo disse, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Existem situações que fogem do nosso controle. Existem pessoas que não vão querer ter paz com a gente. Existem conflitos que não podemos impedir. Mas eu digo que não é sobre o que podemos fazer. Não é sobre o que não podemos fazer, mas sobre o que podemos fazer. Então, quanto depender de você, procure paz, seja cuidadoso com as suas palavras, não alimente fofocas, não provoque divisões, não transforme pequenas situações em grandes conflitos. Em outras palavras, deixe de ladainha e vá viver o evangelho. E o segundo versículo que o Senhor me deu foi Mateus 7,3. Podem abrir, por favor. É só voltar um pouquinho. O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 7,3. Vamos lá. Mateus 7,3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E o tópico que o Senhor me deu para esse versículo foi, antes de olhar para o outro, olhe para você. É muito fácil enxergar o erro dos outros. É fácil dizer aquele irmão não lê a Bíblia, mas quantas vezes nós lemos e não praticamos? É fácil dizer aquela irmã deixou de servir. Nossa, eu vi aquela irmã cantando. Não, ela deve estar em pecado porque parou de cantar. Mas quantas vezes a gente serve apenas para se aparecer? É fácil dizer a irmã só vem para a igreja de domingo. Mas quantas vezes estamos presentes fisicamente, mas a nossa mente está longe? É fácil dizer aquele irmão vive pecando, mas continuamos pecando. Amém, vamos respirar, irmãos. É fácil dizer aquela irmã é orgulhosa,
Mas quantas vezes temos dificuldade de pedir perdão ou reconhecer os nossos erros? É fácil dizer aquele irmão vive pecando, mas continuamos pecando quando julgamos, acusamos e condenamos. Muitas vezes falamos da roupa da visitante, mas esquecemos de vigiar nossa própria língua. Do que adianta uma aparência de santidade se o coração está cheio de crítica? Vou usar uma linguagem mais chula, mas do que adianta a saia estar no tornozelo, mas se a sua língua não cabe nem na boca? Eu não estou querendo ocultar pecados, porque pecado é pecado, mas porque ao invés de a gente julgar, a gente não ama essa pessoa. Porque ao invés de condenar, a gente não ama essa pessoa. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras podem curar, mas palavras também podem ferir profundamente. Eu tenho experiências que pessoas me falaram palavras que me machucaram muito. E eu já tenho um fundamento na palavra, né? Agora imagine uma pessoa que acabou de chegar na igreja, uma pessoa que ainda está se curando daquilo que lhe foi prejudicado. Então, uma palavra errada pode afastar alguém. Então, antes de julgar, procure entender e procure amar. Não era exatamente sobre isso que eu queria falar, mas o Espírito Santo quis falar. Então, vamos para outro tópico, né, que é o coração de Jesus era cheio de amor. Eu só lembro daquele louvor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora a melhor parte. Ensina-me a amar o meu irmão. E eu com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. E o coração de Jesus era cheio de amor. Jesus amava as pessoas que ninguém amava. Jesus sentava à mesa com quem todos rejeitavam. Ele tocava quem ninguém tocava. Então, enquanto muitos apontavam dedos, Jesus estendia as mãos. E hoje vivemos em um tempo que é muito fácil julgar, é muito fácil cancelar. Hoje acontece muito com as pessoas na internet. É muito fácil criticar, mas um coração parecido com o de Jesus ama antes de acusar. E tem uma parte da música que fala: enche-me com teu espírito, mas na verdade é a gente que se enche. Então, a partir do momento que a gente procura se encher do Espírito Santo, procura se encher da palavra, a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. Então, perdoar vai ser fácil. Amar o irmão vai ser fácil, não julgar vai ser fácil. Então, é isso. Perdoar é uma escolha de obediência. A Raíssa falou que perdoar não significa que a dor não existiu. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Quando não perdoamos, continuamos presos ao que nos feriu. Mariana falou muito sobre que quem guarda mágoa carrega um peso que Deus nunca pediu para carregar. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem recebe o perdão. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma coisa para vocês fixarem na mente. Que, assim, Deus, o Criador, o Rei dos Reis, nos perdoou de tantas coisas que fizemos no passado. Então,
Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Quem somos nós para não amar o nosso irmão? Então, é isso que o Senhor me direcionou essa noite. Sejam abençoados na prática da palavra. Pai, em nome de Jesus, ela já é abençoada. Mas, Senhor, os teus planos, os teus propósitos jamais serão frustrados na vida da tua filha, Senhor. Cobrimos ela, Senhor, em oração. E que ela seja cada vez mais sensível à voz do teu Espírito. E obrigado pela vida dela que nos edificou tanto nessa noite. Que os seus planos, os seus sonhos, sejam os teus planos e os teus sonhos. E ela continue na dependência do teu Espírito Santo. Oro como líder dela, Pai, repreendendo toda a astúcia do cão, em nome de Jesus. Amém.